a partir do versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Repita comigo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Glória a Deus. Versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você pode dar um glória a Deus? Nós estamos falando sobre essa temática nessa escola bíblica e já temos abordado esse assunto. Eu queria que você abrisse a sua apostila, dando sequência na minha ministração de ontem. Ontem eu já iniciei a minha fala sobre essa temática, a partir da página 8 da sua apostila. Nós estamos falando sobre uma igreja saudável para uma colheita frutífera, nesse texto como referência. E agora nós estamos mais especialmente a partir da página 10, o item 3, quando, depois de analisarmos as características da igreja que está em Corinto, as características, obviamente, negativas, aí nós chegamos nas qualidades de uma igreja saudável. Isso porque uma igreja, para ela dar frutos saudáveis, ela precisa também ser saudável. Repita comigo, para dar frutos saudáveis, a igreja precisa ser saudável. Não há segredo nisso. Isso é um princípio bíblico, um princípio da natureza. Uma árvore apodrecida, ela gera frutos apodrecidos. Da mesma forma em relação à igreja. A igreja precisa estar saudável, precisa estar sã. E diante disso, depois do apóstolo Paulo fazer algumas considerações, algumas exortações em relação à igreja que está em Corinto, da sua fala nós podemos extrair alguns princípios vitais de uma igreja saudável. Nós detectamos isso pela própria fala do apóstolo Paulo. Primeiro, é importante aqui destacar no verso que nós acabamos de ler, quando ele inicia, então, a sua reflexão, dizendo assim, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros de Deus? Então, o primeiro ponto que nós falamos de uma igreja saudável ontem, é que uma igreja saudável, ela é cuidada por ministros segundo os seus dons. Uma igreja saudável é cuidada por ministros segundo os seus dons, ou seja, nós temos lideranças que foram estabelecidas por Deus. Assim como uma planta precisa de cuidado espiritual, como um agricultor, nós veremos daqui a pouco, João capítulo 15, falando sobre a videira, sendo Deus o agricultor, o lavrador, nós temos também a igreja de Cristo, que ela precisa ser cuidada. E Deus colocou homens para cuidar da igreja, que são os ministros. E é interessante aqui nós percebermos que o apóstolo Paulo, ele tem todo o cuidado aqui, quando ele diz assim, mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Essa pergunta tão retórica, ela é tão poderosa, como que dizendo o seguinte, olha, Deus colocou-nos como ministros, mas a pergunta retórica aqui está dizendo, olha, nós somos ministros, mas quem sou eu? Quem é Apolo? Como que dizendo o seguinte, nós não somos nada, a não ser pela graça de Deus. Nós não somos ninguém, se a mão de Deus não estiver sobre as nossas vidas. Nós não temos autoridade, se do alto não nos for dada essa autoridade. Nós não temos graça para liderar, para ministrar, se essa graça não vier do céu. E eu acho interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele se inclui nessa avaliação. Veja, ele não diz assim, quem é Apolo? Ele diz, quem é Paulo e quem é Apolo? Veja a humildade do apóstolo Paulo. Paulo tinha muito cuidado, no momento em que ele precisava reivindicar a sua credencial de apóstolo, como aprendemos ontem aqui com o pastor Elias,
ao mesmo tempo ele se colocava em igualdade com os irmãos, não querendo se sobressair. Isso é humildade na vida cristã e na vida ministerial. O ministro é um servo, o ministro não está ali somente para comandar, é servo de Deus. Isso me lembra muito bem o texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Olha aqui, o texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Se puder colocar aí, primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o versículo 1. Veja o que Pedro vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles. Mas Pedro não era apóstolo? Pedro era apóstolo, um grande líder da igreja primitiva. Mas veja que Pedro, ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Eu acho interessante essa afirmação de Pedro, porque ele não se coloca em uma posição de superioridade, ele se coloca numa posição de igualdade. Ele não se coloca como alguém mais elevado, mas ele se coloca em alguém na mesma posição, tendo a autoridade dada por Deus. Mas esse verso também tem um segredo. Quando ele diz assim: eu também sou presbítero, embora sendo apóstolo, ele está lembrando que o exercício e a função, ou as funções ministeriais, elas não são excludentes, mas elas são cumulativas. Em que sentido? Alguém geralmente imagina que pelo fato de ser presbítero, deixou de ser diácono. É evangelista, deixou de ser presbítero. É pastor, deixou de ser pastor. E não é assim. Na obra ministerial, na obra de Deus, você vai acumulando funções. O cooperador que é diácono, ele é cooperador. O presbítero, ele é presbítero, é diácono e é cooperador. O evangelista, ele é evangelista, presbítero, diácono e cooperador. O pastor é pastor, ele é evangelista, presbítero, diácono, cooperador e, sobretudo, ele é crente em Jesus. Por quê? O pastor, ele exerce o trabalho de evangelista, ele é presbítero porque ainda mantém esse exercício, a sua incumbência, e não deixa de ser diácono. Todos nós somos diáconos servindo, isso é a ideia do ministério. Veja, é por isso então que o apóstolo Paulo vai dizer: senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Repita comigo: conforme o que o Senhor deu a cada um. Ou seja, ele está dizendo: olha, o apóstolo, ou melhor, Apolo tem a função dele, tem o dom que Deus concedeu a ele, e da mesma maneira eu tenho o meu dom. Veja que nessa expressão, em primeiro lugar, Paulo não está desqualificando o ministério, como é muito comum nos dias atuais. Muitas pessoas imaginam que a igreja não precisa de líderes, que não precisa de pastores, como que desqualificando o ministério. Isso é uma visão equivocada e distorcida. É por isso que nós estamos vendo aí uma geração que defende os desigrejados, pessoas que não têm pastores, que não têm líderes, que não têm autoridade sobre a vida dele. O movimento dos desigrejados é uma lástima. É claro que nós sabemos que muitas pessoas estão fraturadas, foram afetadas, mas uma ovelha, ela precisa de um aprisco. Uma ovelha precisa de pastor. Uma ovelha precisa de cuidado, e ela precisa, sobretudo, dessa comunidade. Em segundo lugar, nós vemos aqui que são ministros, ou seja, são diáconos, estão ali para servir. Foram colocados por Deus para servir, como instrumentos da ação de Deus. E é interessante aqui que quando Paulo ele utiliza essa expressão, veja que, mais uma vez, nós vemos todo o cuidado do apóstolo Paulo, não se colocando em posição de superioridade e não se colocando concorrente de Apolo. Nós falamos ontem sobre o perigo de encarar a vida ministerial
e o companheiro ministerial como um concorrente. Isso é prejudicial. Veja o que está aí em Atos, no capítulo 18. Vamos lá, Atos, capítulo 18, a partir do versículo 24. Ontem nós falamos que quando Paulo, depois que Paulo saiu da igreja de Corinto, tempos depois chegou lá um homem chamado Apolo. Veja o que está no verso 24, para nós conhecermos um pouco as qualidades de Apolo. Atos, capítulo 18, a partir do versículo 24, que diz assim: E chegou a Éfeso, primeiro ele passa por Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Alexandria era um berço intelectual muito valioso naquele contexto, onde existia a biblioteca de Alexandria. E ali na biblioteca de Alexandria, certamente estava a Septuaginta, que era a tradução dos 70 do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Certamente Apolo teve acesso a ela. Veja as qualidades de Apolo: varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Eloquente e poderoso nas Escrituras, ou seja, ele era eloquente, falava bem, falava com desenvoltura, falava com autoridade, ele tinha uma boa oratória, mas ao mesmo tempo ele era poderoso nas Escrituras. Eu vejo aqui um binômio fundamental para o pregador e para o ensinador do Evangelho, porque às vezes nós vemos pessoas que têm boa oratória e têm pouca Bíblia, tem muita fala, mas poucas Escrituras, fala bem, mas sem substância. Nós vemos aqui o Apolo como uma qualidade que ele é varão eloquente, mas e poderoso nas Escrituras. E prossegue: este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo, porém, somente o batismo de João. Veja, ele ainda não conhecia o batismo no Espírito Santo, e mesmo assim já era eloquente, ele já tinha a chama do Espírito ali, mas faltava alguma coisa, ele era fervoroso de espírito. Veja, o que eu acho interessante aqui é que Paulo, ele olha para Apolo como alguém que tinha grande capacidade, mas Paulo não vê em Apolo um concorrente. É isso que me anima ao olhar para Paulo. Ele não está vendo Apolo como seu concorrente, mas alguém que Deus levantou, alguém que Deus preparou, alguém que Deus capacitou. E você se alegra por ver Deus levantando pessoas que têm capacidade. Ô, irmãos, como é bom você ir em alguns lugares, você vir uma pregação de alguém que Deus está usando. Como é bom nós encontrarmos companheiros que estão abalizados na palavra de Deus, que Deus usa. É meu concorrente? Não, não é meu concorrente não. São pessoas a quem Deus está levantando. E eu vejo isso daqui como algo rico para nós na vida ministerial, porque uma igreja que frutifica, uma igreja que cresce, é uma igreja que sabe valorizar sempre o outro, e mais, é uma igreja em que os mais antigos valorizam os mais novos, e os mais novos valorizam os mais antigos. Você pode dar uma glória a Deus aí? Uma igreja sadia é que há uma valorização mútua. Há um grande perigo, há um grande erro quando, primeiro, os mais velhos não valorizam os mais novos, dizendo: ah, esse daí é fogo de palha, isso daí não vai dar em nada, isso daí só prega bem, mas também, sempre tem um também, né? Teve o privilégio, não teve as mesmas dificuldades que eu, tem tempo de estudar, fez um seminário, sempre tem um também. Mas Deus levanta esses jovens. E tem pessoas que são indignadas, mas isso faz parte da vida. Eu sou de mais uma meia-idade, daqui a uns dias estou com o cabelo mais branco, como diria o pastor Lázaro. O pastor Lázaro estava citando o versículo ali, como que é, pastor Lázaro? A bênção dos velhos é o cabelo branco, né? Eu disse para ele: se eu tiver cabelo, eu já vou dar glória a Deus. Se eu tiver cabelo daqui a alguns anos. Mas o que eu digo é o seguinte: olha lá, ô pastor Elias. Pastor Elias ficou de fora. Como é que fala como é que faz? Como que o grego vai dizer isso aí, pastor Elias? Mas olha que interessante,
aqui há uma valorização necessária dos antigos em relação aos novos. Por quê? Porque senão a igreja não vai dar continuidade. Eu me lembro da história de um senhor que estava se aposentando do trabalho dele, e o trabalho dele era muito simples. E no dia que ele ia se aposentar, ele começou a treinar um novo jovem que iria assumir o lugar dele. E esse jovem, então, chegou para receber as instruções desse senhor que estava se aposentando. E qual era o serviço? O serviço, basicamente, era, o senhor passou ao longo do dia, ele tinha um martelinho de ferro, e passava ao longo daquele trem de ferro, batendo nas rodas de ferro. Tim, 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 tim. E ele chamou o jovem com ele, falou, me acompanha aqui, você vai fazer isso. Aquele homem havia feito isso por 40 anos. E ele passou o dia todo, tim, 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 tim. Está vendo como é que faz? E o jovem, estou vendo como é que faz. E o senhor, está vendo como é que faz? Estou vendo como é que faz. Passou a manhã, passou a tarde, chegou o final do dia. Os dois cansados, e ao final do dia, então, o jovem só fez uma pergunta. Mas vem cá, esse é o meu trabalho, esse é o meu trabalho. Para que faz isso? Aí o homem disse para ele, é por isso que eu não gosto de jovem, eu passei aqui 40 anos sem saber o que é isso, ele chegou hoje e já quer saber. Fez sem saber e já estava bravo com o jovem que queria saber por que era. O jovem sempre pergunta, e quem está repassando o bastão precisa ensinar e valorizar ele. E na vida cristã, no ministério cristão, há esse trabalho de repassar o bastão. E repassar o bastão aqui é interessante, porque você não repassa o bastão, lembra daquela corrida? Quando você vai repassar o bastão numa corrida, o que acontece? Você não entrega o bastão simplesmente e deixa ele correr sozinho. Quando há um repasse de bastão, o que acontece? Um começa a correr, ele vem na frente, ele está com o bastão. E de repente o que acontece? O que vai pegar o bastão dele, ele entrega o bastão, mas eles precisam em algum momento correr na mesma velocidade, correrem, diga comigo, correr junto, correr junto. E de repente então um vai correndo, correndo, e de repente o jovem que estava parado, o que vai assumir a posição, ele começa a correr, e de repente ele então corre juntos e repassa o bastão. O que assumiu acelera, e o que entregou para de correr. Assim é a vida ministerial, assim é na igreja. Um correu, de repente outro corre ao lado, junto ao mesmo tempo, e ele vai dar continuidade àquela obra. Quem pode dar glória a Deus? Vida ministerial. Existe uma corrida conjunta em algum momento. Ou seja, é a sucessão ministerial. Nós precisamos preparar sucessores, irmãos. Se a igreja quer crescer bem, ela precisa gerar sucessores. Nós estamos falando aqui de frutificação, nós estamos falando de colheita. E colheita envolve exatamente essa continuidade. Nós estamos aqui também num aspecto muito prático, o pastor Gesiel pediu para nós darmos alguns apontamentos práticos aqui, porque eu acho importante na escola bíblica, além da reflexão, perguntar como nós estamos formando os nossos jovens obreiros. Como nós estamos preparando a nova geração que vai dar continuidade à igreja do Senhor Jesus. O nosso exemplo ali em Cuiabá, eu venho de Cuiabá, para quem não estava aqui ontem, nós desenvolvemos, eu sou presidente do Conselho de Educação e Cultura, nós desenvolvemos ali um projeto que é um projeto Timóteo. O que é o projeto Timóteo? Nós selecionamos alguns jovens que têm, assim, desejo de servir a obra de Deus, que querem servir a obra de Deus, jovens entre 18 até 30 anos de idade, e nós fazemos uma formação ministerial com eles. Não é formação teológica, nós temos o curso teológico, nós temos o curso básico, nós temos o bacharel lá. Teologia é importante e é necessário também, mas estou falando de formação ministerial. E aqui há algo que nós precisamos lembrar. Às vezes nós imaginamos que simplesmente deixar alguém ser formado teologicamente já é suficiente. É bom, mas nós estamos falando de formação ministerial. E digo isso com muito cuidado, porque eu sou teólogo também.
amo a teologia, ensino teologia, mas muitas vezes, dependendo do seminário, dependendo da faculdade de teologia, você vai ter só teologia e pouca formação ministerial. E a igreja não pode abdicar disso. O que é formação ministerial? Falar o que é chamado ministerial. O que um jovem obreiro deve fazer. Então, nesse projeto Timóteo, nós selecionamos esses jovens e eles, então, passam por um processo de formação durante 1 ano, recebendo orientações. E nós somos bem claros em relação ao que é vocação ministerial. E deixamos muito claro ali que vocação ministerial não é simplesmente ser convidado para pregar numa igreja. Porque nós vivemos uma época que muitos se deslumbram e querem ser pregadores, porque isso coloca o nome dele em destaque. Ele vai ser um grande pregador, um grande ensinador, vai ser conhecido no Brasil e vai ser conhecido no mundo, mas isso não é ministério só isso. Formação ministerial é falar que tem uma igreja, que precisa de uma vida ministerial, que tem família. Porque tem pessoas que às vezes imaginam que está fazendo um ministério, ele está sendo convidado, ele passa 30, 60 dias sem voltar em casa para dar conta, ou para cuidar da sua família. Olha, irmãos, não dá para entender algo dessa natureza. E ali nós somos muito assertivos, o que é chamada, o que é vocação. E deixamos muito claro para ele fazer e ter a sensibilidade de avaliar. Porque tem jovem que tem talento, mas às vezes o talento dele não é para ser obreiro. Talvez o talento dele é para ser um bom profissional lá na esfera pública, e glória a Deus por isso. Porque às vezes tem pessoa que tem talento para ser um bom professor, tem talento para ser um médico, tem talento para ser um engenheiro, e Deus vai usar ele lá na esfera pública. Quem pode dar uma glória a Deus? É isso. Tem chamado, mas não necessariamente talvez o chamado ministerial. Inclusive eu falo sobre isso aqui no meu livro O Cristão Universidade, dizendo que a chamada de Deus é uma chamada abrangente. E essa chamada não necessariamente é uma chamada ministerial para ser pastor, para ser pregador. Você se lembra lá de Bezalel e Aholiabe? A Bíblia diz que Deus deu a Moisés orientações e o plano da construção do tabernáculo. A visão espiritual foi dada a Moisés, o líder espiritual, o líder religioso. Só que Moisés não sabia trabalhar com madeira, Moisés não sabia trabalhar com metais preciosos, Moisés não sabia trabalhar com pano. Aí Deus levanta quem? Deus levanta Bezalel e Aholiabe. E a Bíblia diz que encheu do seu espírito, dando inteligência, dando sabedoria. Aí eu digo para você, mexer com madeira é um trabalho eminentemente espiritual? Não é. Mas isso é um princípio para nós importante. Que princípio é esse? Para entender que Deus levanta pessoas para ser bênção na sociedade, para ser usado como um canal de bênção. E nesse caso, quando nós falamos com esses jovens, nós deixamos muito claro para eles. Não necessariamente, talvez, a sua chamada é ministerial. Se for ministerial, glória a Deus por isso. E se for um bivocacionado que ele exerce a profissão e ao mesmo tempo o chamado ministerial, também glória a Deus por isso. Mas o que nós precisamos entender, a necessidade da formação desses jovens. Falamos sobre vocação, falamos sobre chamado, falamos sobre família, falamos sobre pregação, falamos sobre ensino, falamos sobre várias coisas necessárias para o quê? Para a formação ministerial. O pastor estava aqui ao meu lado, estava dizendo, ele mencionava sobre um jovem obreiro, rapaz, que ele disse que viu talento. O pastor estava dizendo ali. Ele falou assim, pastor, palavras do pastor, viu potencial. E o pastor disse, eu investi nele. Quando nós virmos alguém que tem potencial na nossa igreja, às vezes, irmãos, ele não está lapidado, ele não está preparado, ele vai fazer e vai falar coisas que às vezes não está preparado, mas isso é o resultado da imaturidade. Não leve tanto em conta ainda, ele está sendo preparado ainda. Quando nós percebermos que temos alguém jovem com potencial dentro da nossa igreja, nós vamos investir para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem potencial. Isso é investir no ministério. Então, pastor, se você tem um jovem na sua igreja que você percebe que tem potencial, invista nele. Fala, vem aqui, meu jovem. Vamos caminhar juntos. Você quer crescer? Quero crescer, pastor. Então vem comigo. Eu quero te ajudar. Você quer ser ajudado? Venha.
Nós sabemos que tem pessoa que quer viver separado. E tem jovem, permita-me dizer, tem jovem que ele fica com medo de chegar próximo do pastor. Entenda isso. Tem jovem que você olha para ele e fala assim, esse jovem, ele quer ficar apartado. Não é porque ele tem medo, ele tem vergonha, ele não está se aproximando, não é porque ele é arrogante, é porque ele não sente confiança. Mas quando você der abertura e chamar ele para o seu lado, você vai ver como você vai conquistar alguém que vai te auxiliar na obra de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Segundo, o trabalho é dos homens, o crescimento é de Deus. Repita comigo, o trabalho é dos homens, o crescimento é de Deus. É o que nós temos aqui nesse verso tão rico, que nós lemos no versículo 6, quando diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu acho essa passagem aqui muito rica e poderosa, e veja que há uma sequência aqui, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Veja que há uma sequência aqui, e há algo que nós não detectamos aqui, a não ser implicitamente. Aqui nós temos uma sequência de plantar, repita, plantar, regar, crescer, colher. Novamente, plantar, bem forte, regar, crescer, colher. Sequência, irmão. Ninguém colhe o que não plantou e o que não regou. E veja, há uma sequência aqui. Paulo diz, eu plantei, está falando sobre semear, jogar semente, começar, algo às vezes inicialmente pequeno. Nós aprendemos ontem aqui que Paulo ficou ali na igreja de Corinto por 1 ano e meio. Ele jogou a semente, ele colocou a semente, ele não foi até o final. E eu acho interessante aqui, que depois disso nós temos o regar, que é jogar água, dar continuidade. Sabe o que eu aprendo com isso aqui nesse versículo? Que há uma distinção das etapas do processo. Ou seja, um planta e outro rega. Tem crente que quer fazer tudo. Tem obreiro que quer fazer tudo. Ele quer plantar, ele quer regar, ele quer fazer crescer na força, e ele quer colher a força antes da hora. Ele quer plantar, e às vezes ele não foi chamado para regar, mas ele quer regar. Ele vai lá, busca água, joga água, não sabe. Quem está entendendo nessa manhã aqui? Às vezes ele foi chamado só para plantar. E é por isso que nós temos as escalas. Nós temos as trocas na igreja, não é isso, pastor? Porque às vezes alguém está na igreja, ele só planta, ele não vai regar. Aí vem a troca, é para o outro dar continuidade, é para o outro regar. E eu acho interessante essa fala aqui, que é plantar, regar. Tem pessoa que um planta, e quando ele vem na sequência, em vez dele regar, ele desplanta. Está lá, já jogou a semente. Olha, o cidadão, só para entender, um foi, abriu o buraco, jogou a semente, deixou, é só chegar, está tudo preparado. Aí o outro que vem na sequência, ele só tem que fazer o quê? Só rega, meu filho. Só rega, meu filho. Só joga água, só faz isso. Ele chega lá, ele dá uma olhada, esse buraco está no lugar errado. Essa semente aqui não era essa semente não é dessa qualidade. Sabe de uma coisa? Só para os irmãos verem. Está bem aqui. Não era para estar aqui. Era para estar lá. Ele não sabe o tempo que foi investido para cavar o buraco aqui e colocar a semente aqui. Ele não sabe do esforço, ele não sabe da oração, ele não sabe das lágrimas. Ele não sabe daquilo que Deus preparou para cavar aquele buraco e colocar aquela semente. Ele fala, ih, rapaz, esse cabra que vem de mim, e ele sai falando para todo mundo. Se não fosse só para desplantar, até que estava mais ou menos, já está ruim. Mas ele chega
do pastor Elias, fala, rapaz, eu cheguei num lugar lá agora, o caba fez um buraco errado, colocou a semente errada, e colocou no lugar errado, ainda critica o que acabou de sair. Ei, meu irmão, Deus te levantou não é para desplantar aquilo que foi começado, Deus te colocou para dar continuidade na obra de Deus, não de descontinue aquilo que Deus já começou a fazer através de outra pessoa. E sabe por que muitas vezes ele desplanta? Sabe por que ele não rega? Olha só, olha a vaidade aí, né? Sabe por que ele não rega? Fala, o quê? Pastor Jairo passou aqui, jogou a semente, todo mundo sabe que foi o pastor Jairo que começou. Se daqui a algum tempo eu regar, a árvore nascer, der fruto, não vão lembrar do regador, vão lembrar só do plantador. É isso ou não é? Estou falando algum errado aqui ou não? É isso ou não é? Aí o que acontece? Aí ele vai lá e... eu vou abrir isso. Aí começa tudo de novo. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nesta manhã? Um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Deus dá crescimento. Então vamos aplicar isso daqui, irmão. Se alguém começou um trabalho na igreja, ele já começou o trabalho, quando você for fazer alguma coisa, lembre do esforço despendido anteriormente. Eles oraram, eles buscaram a Deus, se está ali é porque Deus permitiu que estivesse. Então simplesmente não acabe com aquele trabalho no departamento, não acabe que foi começado, está dando fruto para a glória de Deus, louve ao nome do Senhor, e Ele vai abençoar a tua vida. Veja, o trabalho é dos homens e o crescimento é de Deus. E eu acho interessante aqui, é que, às vezes, nós pensamos que esse crescimento quem dá somos nós. Não é, o crescimento vem de Deus, irmãos. Não tem jeito, o crescimento vem de Deus. Vamos lá em João capítulo 15, João capítulo 15. Evangelho de João no capítulo 15. Aqui nós temos um segredo do crescimento espiritual que vale a pena nós lembrarmos. Veja o que está no capítulo 15 do Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis, eu vou repetir, sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós estamos falando então que o crescimento vem de Deus, e o nosso propósito é exatamente gerarmos frutos. E nessa passagem bíblica, do capítulo 15 de João, nós temos alguns princípios basilares para o crescimento, para a frutificação espiritual. Veja que nessa passagem Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Por que Jesus disse eu sou a videira verdadeira? Porque ele está contrapondo o entendimento de que Israel era a videira, e esse era o entendimento do Antigo Testamento. A videira plantada
por Deus. Chegando agora na nova aliança, Jesus disse: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador, o meu pai é o agricultor. Ou seja, os frutos vêm do próprio Senhor Jesus. Aí ele diz no versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Obviamente aqui há uma interpretação dessa primeira afirmação: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Aqui um certo debate teológico acerca do sentido dessa palavra tira. Se é cortar no sentido de desprezar, como que dizendo o seguinte: não vale mais nada, não está produzindo, eu vou cortar e vou jogar fora. Ou se aqui está falando do verbo grego aqui, aires, no sentido de levantar. Há um intenso debate aqui. E esse é um debate interessante, porque olhando para a prática, por exemplo, de um agricultor em relação ao cuidado com a videira, eu não sei se nessa região possui vinhas, mas aqui em São Paulo algumas localidades têm. Nós sabemos que a videira ela é frágil do ponto de vista da sua estrutura. Então a videira ela é considerada como uma planta trepadeira. Então ela precisa crescer e se estruturar em uma treliça, ou seja, precisa de um suporte. E é muito comum que alguns galhos acabem sem o suporte, caem e ficam no chão, na lama, e portanto não geram fruto. Aqui possivelmente uma das acepções aqui, veja, o galho está ligado, ele não está desligado. Uma das acepções aqui seria aquela ação da parte do agricultor que pega aquele galho que está para baixo, não está produzindo porque está caído, e então ele levanta, amarra para que venha dar fruto. É claro que logo lá na sequência, nós vamos ver, o versículo 6 vai falar realmente: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Ou seja, o que é importante aqui nós entendermos, o que é importante aqui entender que a salvação espiritual não vem pelo produzir. Alguém pode ler esta afirmação dizendo aqui: olha, você não está produzindo, você não será salvo, você vai ser cortado. Não é esse o entendimento dessa passagem das Escrituras aqui. Até porque a vara está ligada aqui. Seja qual for o entendimento, o que nós temos como claro aqui é o versículo 2 diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O que é limpar aqui? É cortar, é podar. Porque de fato, uma árvore, ela floresce e depois ela frutifica. Floresce e depois frutifica. O florescer é bom porque ele dá folhas. Só que muitas folhas tornam a árvore muito frondosa às vezes. Ela fica muito grande. Ou seja, se nós tivermos somente folhas, não há espaço para entrar luminosidade, para os frutos virem a ser produzidos. Então o que acontece? Vai lá o agricultor em poda. Para quê? Para que ela possa produzir ainda mais. Aqui nós temos alguns princípios espirituais valiosos para a vida cristã, no sentido de dizer que realmente há um cuidado da parte de Deus em relação à frutificação espiritual, em relação ao cuidado de Deus em relação à planta, em relação à própria videira. O próprio Deus aqui está fazendo o cuidado para que você frutifique. Agora, observe o seguinte: quando nós falamos de frutificação, para isso depois gerar uma colheita abençoada, nós estamos falando de quê? O que seria, nesse caso aqui, a frutificação? Aqui nós precisamos, primeiro, entender aqui que fruto não é a mesma coisa que produto. Repita comigo: fruto não é o mesmo que produto. Fruto não é produto. Fruto não é produto. O que é isso, pastor Valmir? Na área do direito, eu sou também da área do direito, nós temos uma distinção bem interessante em relação
ao conceito do que seja fruto e aquilo que seja produto, e aplica-se muito bem aqui. O que é o produto? Produto é aquilo que diminui e desfaz a coisa com o passar do tempo na medida que você extrai algo dele. Por exemplo, se você corta uma árvore e vai tirar madeira de lá, o que é isso? Isso é produto. Você está desfazendo a coisa. Em relação ao fruto, é aquilo que você extrai, mas não a destrói, ela prossegue. Veja o exemplo. Um fruto é o leite da vaca. Quando você vai lá, tira o leite da vaca, isso é um fruto. A vaquinha não vai morrer porque você tirou o leite dela. É um fruto natural que sai dela. O fruto também é o fruto que vem da árvore, ou seja, é algo natural, é algo que decorre naturalmente da natureza daquela planta e ela vai produzir o fruto. A macieira vai produzir maçã. O que é importante aqui nós considerarmos então? Aqui é importante nós considerarmos espiritualmente que quando nós falamos de frutificação, nós estamos falando não de produção que diminui a coisa existente. Nós não estamos falando de algo artificial. Veja bem, frutificar também não é algo artificializado. Nós poderíamos ter aqui uma planta, ou melhor, um fruto feito de plástico. Mas isso não é fruto, isso é produto também feito pelo próprio homem. Por que é importante aqui nós termos essa distinção? Porque nós estamos vivendo uma época que estão confundindo fruto natural, que vem de uma vida espiritual com Deus, que é o resultado de uma comunhão com Deus, que é o resultado da mão de Deus sobre a vida da pessoa, que flui naturalmente da vida espiritual, daquilo que é produzido artificialmente pelo homem. Parece fruto, mas não é. Parece fruto, mas é plástico. Parece que está frutificando, mas está destruindo a comunhão da igreja. Parece que está gerando coisas positivas e bênção para a igreja, mas não está gerando coisas positivas. Tem muito número, mas tem pouca frutificação. Fruto é aquilo que vem da graça de Deus, naturalmente pelo agir de Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Ou seja, a frutificação não é algo que nós construímos materialmente, é aparente. Aí você vê uma pessoa assim, olha só, você vê uma pessoa que o ministério dela, ela prega muito, fala muito, ensina muito, está em todos os lugares, mas quando você vai no profundo para ver, gerou fruto? Não, é produto, porque o fruto nunca destrói a árvore que ele está. Mas o produto, quando ele é retirado, ele vai diminuindo a coisa, ou seja, ele cresceu e a igreja não cresceu junto. Ele cresceu, mas o seu irmão não cresceu junto. Ei, meu irmão, se é fruto na tua vida, vai frutificar, o nome do Senhor vai ser glorificado, o seu irmão será abençoado e não somente você será abençoado. Quem está entendendo aqui nessa manhã, dá um glória a Deus. Fruto não é produto. Se a pessoa cresce e os que estão ao lado dele não crescem, está alguma coisa errada. É produto, não é fruto. Como nós falamos ontem, o produto é algo natural, que vem naturalmente da árvore. Em segundo lugar, fruto não é a mesma coisa que resultado e performance. Nós estamos medindo as pessoas pelo seu resultado em termos de número, pastor Elias. Contexto numérico. Nós pegamos alguém e avaliamos a produtividade dele em termos de performance. Olha, se ele fala bem, se ele faz muitas coisas, e nós medimos a frutificação às vezes por isso, em termos materiais, em termos estatísticos. A estatística, ela é importante, mas ela não mede a nossa vida espiritual, nossa relação com Deus. Às vezes nós avaliamos a vida espiritual de uma pessoa pela performance que ela tem. Só que frutificação não é performance, não é produtividade. Você não avalia simplesmente uma árvore
somente pela quantidade de frutos que ela produz. Como que dizendo o seguinte: olha, essa árvore aqui produziu muitos frutos. Amém, glória a Deus. Mas às vezes produziu muitos frutos, mas frutos podres, que não servem para ninguém. E às vezes você tem uma árvore que produz 1, 2, 3 frutos ao longo do ano, mas é comestível, não é, pastor Lázaro? Deixa eu dizer algo aqui para você nesta manhã. Talvez o que você esteja frutificando seja pouco, mas é melhor ser pouco na presença de Deus, na orientação de Deus, com a seiva que vem do alto, do que muito produto que tem número, mas não tem consistência. É isso, meus irmãos. Frutificação é algo que decorre naturalmente. É por isso que nós vamos ver aqui quando Jesus diz: olha, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. De fato, Jesus quer que você frutifique ainda mais, mas por causa do número? Não, porque outras pessoas estão sendo abençoadas. Por isso, não é em termos de número, é bênção na vida de outras pessoas. Aí você vai entender aqui o segredo de Jesus. Por que ele corta? Por que nós sofremos, irmãos? Aí você diz assim: ô Jesus, eu estou fazendo a tua obra e estou sofrendo. Ué, irmão, é natural. Jesus, eu estou pregando a tua palavra e estou sofrendo. Vai dando glória a Deus, crente. Jesus, mas eu estou na tua casa todos os dias. Sabe por que você está sofrendo na presença de Deus? É porque você está frutificando e Deus quer que você frutifique ainda mais. Às vezes o sofrimento é o resultado das nossas ações erradas, mas muitas vezes é porque Jeová veio com aquela tesourona dele assim, e você está frutificando, ele quer que você frutifique ainda mais, e o nome dele será glorificado. Está chorando? É porque Jeová está cortando, para você frutificar ainda mais. Ele vem lá e poda para você frutificar ainda mais. Essa é uma realidade espiritual que nós extraímos daqui. Mas o que nós entendemos aqui acerca dessa frutificação? O que nós entendemos? O que é frutificar em termos espirituais? Em termos espirituais, frutificar não é somente pregar o evangelho. Frutificar é pregar o evangelho, é ganhar almas. Só que existem outros medidores que nós avaliamos a frutificação na vida de uma pessoa. Frutificar é gerar almas. Mas quando Jesus está falando aqui de frutos, está falando de expressar a qualidade da própria videira. Ou seja, o fruto expressa a qualidade da própria videira. Se o cristão frutifica, está dizendo o seguinte: ele frutifica a partir da videira. Ou seja, ele é semelhante à videira. Quando Jesus fala aqui sobre fruto, ele está falando: olha, o fruto testifica da videira. Ou seja, você é parecido com Jesus, lá no seu trabalho, lá na sua casa. Você tem uma vida direcionada pelo Senhor Jesus, naquilo que você fala, naquilo que você é. Isso é integridade. Gerar fruto é ser íntegro. E o que é íntegro? Integridade é quando a pessoa, o ser humano, o crente nesse caso, mantém em perfeita sintonia 3 elementos que constituem a vida. Quantos elementos? 3. O que constitui a vida humana? Repita comigo: pensar, falar, fazer. Pensar, falar e fazer. A pessoa íntegra, que expressa essa frutificação como resultado de uma intimidade, uma comunhão com Jesus, é que ela mantém todos esses elementos em sintonia. Quando eu sou íntegro, eu falo aquilo que eu penso. Quando eu sou íntegro, eu faço aquilo que eu falo. Se eu não falo aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, eu estou mentindo. Se eu não faço aquilo que eu falo, eu estou sendo hipócrita. É por isso que a hipocrisia é uma contrariedade muito grande em relação aos princípios basilares da fé cristã. O que é frutificar? O frutificar aqui é realmente expressar uma vida
de acordo com os padrões de Jesus. Mas é claro, aí isso vai se expressar em ações concretas. Que ações concretas são essas? Nós expressamos isso através do quê? Através da pregação do Evangelho. Mas nós frutificamos também preparando os nossos sucessores. Nós frutificamos também investindo na escola bíblica dominical. Isso é uma forma de frutificar. Nós frutificamos, sobretudo, através do fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e temperança. Tudo isso é o resultado de uma frutificação. É ganhar almas, mas é, sobretudo, colocar isso em prática no dia a dia. Quando nós expressamos as qualidades espirituais da árvore a qual nós estamos aqui ligados. E me permita perguntar aqui: quem está ligado à videira verdadeira? Oh, aleluia! Mas olha o segredo aqui, olha o segredo. Essa passagem bíblica, ela tem uma palavra que predomina aqui. Veja o versículo 6 do capítulo 15 de João. Olha só: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tem alguém que diz assim: a Bíblia diz que a oração tem muito em seus efeitos, eu posso pedir tudo o que eu quiser e me será concedido. Mas você viu a condicionante? Se estiverem em mim e a minha palavra estiverem em vós. Se vocês estiverem ligados em mim e a minha palavra em vocês, aí sim, tudo que vocês pedirdes em meu nome, vos darei. Quem entendeu a mensagem aqui nesta manhã? Aí alguém pergunta assim: Jesus, por que eu não estou recebendo aquele pedido? A pergunta é: você está em Jesus e a palavra de Jesus está em você? Porque existem alguns fatores pelos quais a sua oração não é atendida. E eu sempre conto isso. Sabe o primeiro tipo de oração que Deus não atende? Sabe qual é? Note na sua agenda aí. Note na sua apostila. Vai ser um segredo para você nessa escola bíblica. Primeiro tipo de oração que Deus não atende. Sabe qual é? Aquela que nunca foi feita. Não é, pastor Jair? A oração que nunca foi feita, nunca será atendida. Alguém fala assim: Jesus, eu estou pedindo, mas não estou sendo atendido. Você está orando, crente? Será que você tem ajoelhado na presença do Senhor para fazer um pedido? Segundo, às vezes a sua oração não está sendo atendida porque você não está completamente ligado na videira e a palavra de Deus não está tendo efeito sobre você. E terceiro, porque talvez você não esteja pedindo de acordo com a orientação de Deus. Mas veja o que diz aqui na sequência do texto. Ele diz assim, verso 8: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A palavra-chave dessa passagem bíblica aqui, sabe qual é? Permanecer. 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 Repita: permanecer. De novo: permanecer. Permanecer. Permaneça em Jesus. Está difícil na vida cristã? Permaneça em Jesus. Eu não estou vendo nenhum resultado. Permaneça em Jesus. Eu não estou vendo as coisas acontecer. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Eu não fui separado. Permaneça em Jesus. Eu não fui escalado. Permaneça em Jesus. Eu não sou líder de departamento ainda. Permaneça em Jesus. Eu não fui enviado. Permaneça em Jesus. Permaneça. Galho não tem nem nome de árvore. Galho é galho. O que vale é a videira. Permaneça ligado à videira. Aguarde o tempo, porque frutificar tem tempo também. Nós não podemos antecipar as estações. E daí eu prossigo aqui para caminhar para o encerramento.
Para entender aqui, o ponto 4 do item 3, tem certeza do galardão divino. Veja o que está no versículo 8 do texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, que diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Ou seja, aquele que planta, o que rega, tem uma certeza, a certeza do galardão. Quem vai dar esse galardão? Galardão é o pastor? Não. Quem vai dar o galardão da sua vida é Deus na sua vida. Nós temos a certeza disso, que nós seremos abençoados por Deus. Agora, tenha a convicção de que Ele sabe fazer esta avaliação. O item 3, o tópico 4, aí para nós finalizarmos, veja que o apóstolo Paulo, ele prossegue. Versículo 9, ele diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele utiliza aqui uma palavra, que é a palavra cooperadores de Deus. Aqui, na sua apostila, na página 11, eu digo o seguinte: na sequência, Paulo diz, somos cooperadores de Deus. A palavra usada é sinergoi, da onde vem a palavra sinergia, que nós utilizamos aqui. A obra de Deus envolve sinergia. Um texto bíblico que realça bem essa verdade está registrado em 2 Coríntios 6:1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Veja também Filipenses 2, versos 12 a 14. É por isso que nós não concordamos com a doutrina do monergismo, mas com o sinergismo evangélico baseado na graça. Não é isso, pastor Elias? O monergismo diz, olha, Deus faz tudo e o ser humano não tem responsabilidade nenhuma. Nós acreditamos no sinergismo evangélico, até porque essa palavra está nas Escrituras. Sinergismo é, Deus age, mas Ele nos usa também para agir. Deus age, mas nós temos responsabilidade. Deus age, mas nós cooperamos. Sabe o que é bonito? Nós cooperamos com o Senhor e o Senhor coopera com nós. Nós cooperamos com o Senhor e nós cooperamos com o nosso irmão. Aqui está a beleza da obra de Deus. A palavra cooperar é operar conjuntamente. Olha como a obra de Deus ela é linda. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós praticamos, nós estamos cooperando com Deus. Significa dizer o quê? Significa que Deus estabeleceu o plano para a sua igreja. Deus enviou o seu Espírito e está cuidando da igreja. Todas as vezes que nós fazemos algo na casa de Deus, nós não estamos operando sozinhos, nós estamos cooperando com o Senhor. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. É isso que nos alegra, é isso que nos dá esperança. Quando você olha para um trabalho difícil, você tem a esperança de dizer o seguinte, olha, o trabalho é difícil. A tarefa parece ser complicada, mas eu lembro que eu não estou operando, eu estou cooperando com Deus. O meu braço é fraco, mas o braço de Deus é forte. Eu não tenho condições, mas Deus me capacita para fazer a tua obra. Isso é lindo, irmãos. E nós cooperamos com quem? Nós cooperamos com Deus e cooperamos com os outros. Nós cooperamos com os outros. Aqui está a ideia, então, de lavoura, de plantação, que nós estamos lado a lado fazendo uma coisa e outra. E vou fazer uma aplicação aqui, em termos, como nós fazemos isso. Eu disse ontem do perigo de nós separarmos a igreja em departamento e cada um viver como se fosse uma igreja, várias igrejas dentro da igreja. Acho que uma recomendação boa é se nós realizássemos alguns trabalhos juntos. Jovens com adolescentes, adolescentes com crianças, crianças com varão. E com a escola dominical. Assim nós vamos entender que dentro da igreja do Senhor, não é um puxando para lá, outro puxando para cá. É todo mundo puxando para o reino de Deus. Está todo mundo fazendo a obra de Deus, nós somos cooperadores de Deus. E é interessante que quando nós cooperamos com Deus, Deus coopera conosco. Deus coopera conosco. E daí ele vai prosseguir, para finalizar esta aplicação, ele diz, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto. Veja que ele muda aqui, ele muda
então a explicação e caminho para o encerramento. Ele muda da lavoura, ele vai para o edifício. O fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Esse fundamento é Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Sabe por quê, irmãos? A obra de cada um será avaliada. A obra de cada um, aqui já estamos falando realmente de edifício. Aquilo que edifica vai permanecer. Aquilo que é passageiro será exterminado. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia o declarará. Quando nós teremos isso? Naquele dia do tribunal de Cristo. Porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Ô irmãos, naquele dia, alguém vai apresentar tantas coisas, tanto número, tantas atividades, e um fogo, e um assopro, fugiu tudo. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, aquilo que nós fizermos para o Senhor será avaliado. Mas avaliado em termos numéricos, não. Vai ser avaliado em termos de frutificação, mas sobretudo em termos de extensão. Por que eu fiz isso? A razão que me motivou a fazer a obra de Deus, a razão que me motivou a estar nessa escola bíblica nesse dia aqui na Assembleia de Deus de Ribeirão. Será que eu fui motivado pelo interesse próprio ou fui motivado pelo amor a Jesus ou amor às almas? Naquele dia Jesus provará isso. Mas eu louvo ao nome do Senhor Jesus, que nós estamos aqui diante de um povo de Deus, que as nossas intenções, as nossas motivações estão sendo guardadas, estão sendo transformadas. Se talvez eu tenha um desejo, um pensamento que é direcionado pelo meu eu, em nome de Jesus, eu saia daqui, Senhor, que tudo aquilo que eu faça, que tudo aquilo que eu frutifique, seja para a tua glória, para a tua honra e louvor para sempre de ti, Senhor, porque o Senhor é o que domina sobre todas as coisas. Quem pode dar glória a Deus? Isso é frutificação e nós seremos avaliados. Eu glorifico a Deus e finalizo a minha participação aqui agradecendo mais uma vez a igreja pelo convite.